E David Washington não virá mais para o Flamengo. Era uma contratação que o Flamengo tentava de última hora ao fechar as luzes, né, ao apagar das luzes, né, da janela de transferência. Mas, infelizmente, ele não virá mais para o Flamengo. E por que não virá? Vamos saber tudo isso aí nesse bate-papo aqui hoje no nosso vídeo da manhã. Meus amigos, em uma entrevista, o candidato à presidência do Flamengo, né, Rodrigo Duché, falou sobre a possibilidade, né, do técnico Tite continuar no Flamengo. Também falou, né, se o Gabigol fica ou sai. E também falou da possibilidade, né, do Landim ainda permanecer com algum cargo no Flamengo. Também vai estar nesse bate-papo aqui na manhã do nosso canal. E por falar nas eleições do Flamengo que estão esquentando e que é um assunto, meu amigo, muito importante para a sobrevivência e vida do nosso Mengão. O Zico declarou apoio a Luiz Eduardo, né? O BAP, o famoso BAP, que também é candidato e está lá na frente, hein? O Zico deu apoio total ao candidato BAP. E também vamos saber atualizações de como andam os nossos jogadores. Os jogadores lesionados, como o Michael. Como é que o Michael tá? O Dela Cruz, o Arrascaeta e Gabigol. Mas tudo isso rapidinho, óbvio, depois da nossa vinhetinha. Roda ela aí. Meus amigos, desculpa a voz de locutor, mas é porque peguei uma gripe forte, né? Esse esquenta e esfria, essa temperatura tá deixando muita gente doida aí, pegando uma gripe violenta, né? Tô com aquela voz de Cid Moreira. Mas, meus amigos, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que sempre têm nos apoiado aqui. Eu sempre começo o vídeo agradecendo a vocês, porque são vocês que fazem o nosso canal, são vocês que estão sempre com a gente aqui. E você que está chegando aqui agora, eu te peço com muito carinho, com muita atenção, olha para mim, ó. Por quê? Ajuda o nosso canal. Ajuda o nosso canal que nós precisamos de você. Então você clicando aqui, ó, no inscreva-se, você não vai pagar nada, é gratuito. Dá essa moral pra gente aí. Eu conto com você. Agora senta o dedo no like, porque é legal para o nosso trabalho cada vez mais crescer. Mete o dedão no like, aciona o sininho para você receber as nossas notificações que a gente faz de manhã, todos os dias os vídeos de manhã e à tarde também, sendo atualização de todas as notícias do nosso Flamengo. Agora eu quero ler a sua opinião. Coloca aqui que eu vou ter um imenso prazer aí te responder, né? Dar aquele likeão aí. Então, bota aí a tua opinião. E também você quer ser membro? Tem uma descrição aqui no vídeo, é só clicar ali, você entra e ajuda o nosso canal. Muito obrigado mesmo. Meus amigos, eu já quero começar, né, a atualização sobre os nossos jogadores que estão lesionados. O Flamengo vem passando por um momento conturbado. Todo jogo, praticamente sem nenhuma exceção, o Flamengo tem um jogador lesionado. É verdade, agora é o Varela, o Davi Luiz, fora os outros que já passaram aí com menos de um mês, ou um mês, vamos colocar um mês, né? Uma estatística de um mês, o Flamengo já teve aí 9 jogadores lesionados. É muita coisa. É muita coisa para um time que jogou menos que os outros times, como a gente já falou. É uma questão aí que a gente, parece que a gente bate, dá soco em murro de ponto de faca e a coisa não aparece pra gente. Bom, mas a questão é a seguinte, vamos começar por Dela Cruz, que sentiu, né, ali a coxa, junto com o Michael, que tiveram as mesmas lesões. Só que o do Dela Cruz foi uma lesão mais fraca, de nível mais baixo, vem de um cansaço, jogando partidas e mais partidas. Com isso, a previsão que Dela Cruz volte contra o jogo do Bahia no dia 12, né, que é o próximo jogo do Flamengo. O Flamengo tem aí 11 dias, 10 dias agora, né, de treinamento, né, de ver o que está acontecendo para tentar modificar essa situação do Flamengo. O Dela Cruz pode ser 90% de chances dele jogar o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então, Dela Cruz recuperado. Assim também como Gabigol já se sente bem, já fez a transição para campo, também sentiu a parte posterior da coxa, né? E também está se sentindo bem e pode estar relacionado
para o jogo, não sei se como, provavelmente não, como o jogador ali principal titular, mas já pode ser relacionado e ficar no banco de reservas. E o Arrascaeta? Arrascaeta também vem se recuperando. Trabalhos de fisioterapia, trabalhos na piscina e agora fazendo a transição para o campo. Mas a comissão, né, o departamento médico do Flamengo está tentando fazer com que o Arrascaeta volte pelo menos no dia 19 de setembro, que é o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol. E o primeiro vai ser na nossa casa, ou seja, no Maracanã. O Flamengo tem que ganhar, e ganhar bem se ainda quiser pensar em uma Libertadores e até Copa do Brasil. Eu acredito que a Copa do Brasil vai ser um pouco mais fácil contra o Bahia, pelo resultado, não que o Flamengo jogou bem, mas pelo resultado que o Flamengo conseguiu em Salvador. Então, na Fonte Nova pode ser que o Flamengo passe sem problema nenhum pelo Bahia. Mas agora, contra o Peñarol pela Libertadores, é jogar todas as cartas que a gente sabe. Então, com isso, o Arrascaeta pode estar, sim, voltando dia 19 para o primeiro jogo contra, né, o Peñarol no Maracanã, dia 19. Agora, vamos falar aqui do Michael, o primeiro reforço que o Flamengo teve, né? E na segunda partida, logo que ele joga, também teve a lesão que saiu junto. Foi no mesmo jogo, Dela Cruz e o Michael, o nosso robozinho. Bom, o caso do Michael, como a gente já vem falando aqui, meus amigos, é um caso que foi mais grave, ou seja, foi uma contusão de nível 2. O mais gravaço mesmo é aquele de nível 3, mas chegou ali do nível 2, partindo até para o nível 3. Com isso, vai precisar de mais cuidados. Ele ainda sente cômodo, sente dor. E a previsão, como a gente já havia dito aqui, como a gente já vem falando aqui no nosso canal, a questão é que o Michael possa pegar aí, no mínimo, perto de 2 meses, a verdade, no Icruess. Ou seja, o retorno de Michael seria ali para o final de outubro, ou seja, já terminando a temporada. Mas os médicos, o departamento médico, acredita que pelo porte dele, o Michael é forte mesmo, pode haver uma reversão aí, e com isso o Michael voltar num prazo menor. Foi dado de 1 a 2 meses, mas depois que viram os exames, deram uma prorrogação aí a 2 meses, mas eu acredito, se tudo der certo aí, que pelo menos em 1 mês e meio, né, em 45 dias, o Michael esteja recuperado. Vamos torcer para isso aí, galera. Meus amigos, antes da gente falar dessas notícias, eu queria fazer uma pesquisa com você. Se você quiser colocar seu nome, da sua cidade, não há problema nenhum. Uma pesquisa, só coloque sim ou não. Você gostaria que o Tite continuasse no Flamengo? É uma pesquisa que a gente quer saber. Se sim, você coloca o sim, se não, você coloca o não. Mas nós gostaríamos muito, sinceramente, o que você acha. Tite é para continuar no Flamengo? Você acha que ele tem condições de dirigir o time do Flamengo? Coloca aí pra gente, que é muito importante a gente saber. Meus amigos, vamos lá. Zico, falando ali das eleições do Flamengo, é bom que você, flamenguista, é de todo o Brasil, de toda a parte do mundo. Nós somos uma nação, 50 milhões de torcedores. O assunto que é importante, né, para o Flamengo é as eleições. Por quê? Porque ela vai mostrar o caminho novo de um novo candidato. Quais são as pretensões desse candidato? O que ele pensa em fazer com o Flamengo? O Flamengo é um time grande. O Flamengo é o maior time da América do Sul, é o maior time aqui do Brasil, lógico. E com isso, todo o cuidado tem que ser visto, né? Todo o cuidado tem que ser visto. E lembrando que os candidatos têm que ter respeito à torcida. Procura conversar com a torcida. Procura responder o que a torcida quer ou não quer, porque a torcida é, sim, o maior patrimônio que o Flamengo tem. Ou seja, o Flamengo é a torcida. São 50 milhões. Então, que os candidatos tenham respeito pela torcida. São eles, somos nós, torcedores do Flamengo, que fazemos o clube, e a verdade é essa. E com isso, os bastidores das eleições esquentando, o nosso galinho de Quintino, o Zico, né,
o maior ídolo que o Flamengo teve até os dias de hoje, e provavelmente não vai haver outro, passaram-se outros ídolos, né, com Petkovic, Gabigol, outros ídolos aí grandes que tiveram grandes importâncias no Flamengo, claro que sim, mas o Zico é o maior deles. E com isso o Zico, gente, ele declarou apoio ao candidato BAP, né? Ele veio falando aqui algumas situações e por que esse apoio ao Luiz Eduardo Batista, né, o BAP do Flamengo. Ele fala o seguinte: uma das palavras que eu tenho comigo é gratidão. Isso o Zico falando. Uma das pessoas que fizeram ter essa gratidão chama-se BAP, que hoje é candidato à presidência do Flamengo. Momento difícil, complicado que aconteceu comigo em 2010 no Flamengo, o Zico relatando. Que esteve sempre do meu lado e manteve a palavra dele até o final. Sempre falo isso com ele. Gratidão é uma coisa que eu levo comigo e vou sempre ter gratidão por você, falando o Zico para o BAP. É claro que da campanha, da seriedade, do profissionalismo, o homem de verdade que chega e muitas vezes diz o que você não quer ouvir nos seus olhos. O Zico elogiando que o BAP é uma pessoa séria, que honesta, um profissional que ajudou muito o Flamengo até nessa etapa aí de 2019 para cá. O BAP tem um papel muito importante, né? Mas ele diz, mas é o pode, e o que não pode, não pode. Desde 2012, quando ele entrou no Flamengo, o Flamengo é outro. Com a sua ajuda, lógico, com uma equipe importante, mas ele foi muito importante para que o Flamengo fosse o que é hoje. Por isso, estou com ele. Tenho outros amigos em outras candidaturas, mas o BAP está na frente. Por isso, vou torcer muito e estarei junto para que ele seja eleito presidente do Flamengo. Completou o nosso galinho de Quintino. Então, o Zico veio abertamente, gravou esse vídeo e falou sobre a questão do posicionamento dele, sobre o BAP, uma pessoa importante, uma pessoa carismática, uma pessoa profissional, uma pessoa honesta. E é importante isso, a gente ouvir as declarações de pessoas mais próximas do Flamengo e o Zico como um ídolo. Bom, e com isso, meus amigos, também falando ali das eleições, né, o Rodrigo Duche, que é o candidato do Landim, que é o atual presidente do Flamengo, foi questionado ali, né, numa entrevista sobre a possibilidade dos projetos, futuros projetos, sendo ele eleito, né, sendo ele o novo presidente do Flamengo. Ele foi questionado pelos assuntos que está mais polêmico no Flamengo. Quais são esses assuntos que estão mais polêmicos no Flamengo? Que é Tite, que vem desagradando 98% da torcida do Flamengo, a verdade é essa. Não estamos falando aqui do Tite, homem do Tite pessoa. Pessoa maravilhosa, tranquila, honesta, não tem nada a ver com isso. Estamos falando sobre o profissional dirigindo o clube de regatas do Flamengo, que eu mesmo não concordo com o Tite em ser técnico do Flamengo. Isso não tem nada a ver com a vida pessoal. Nada, nada, nada. Estamos falando do profissionalismo. Bom, e também sobre se o Tite continua em 2025 ou se Gabigol sairá do Flamengo ou permanecerá do Flamengo. E também falou sobre o Landim, né? Então ele vem aqui, ó. Tite e Gabigol, né? Além de Rodrigo Duche responder por dois profissionais do Flamengo, tem um contrato até dezembro do ano que vem. Tite e Gabigol. Sobre o treinador, o candidato preferiu não optar e relevou e pretende conversar com o Gaúcho. Ou seja, o Tite, ele falando, o Tite é um grande treinador, tá? É o nosso treinador. Ainda não conversei com o Tite sobre isso, o futuro, mas tenho interesse de conversar, mas não tenho nenhuma posição para dar ainda, explicou Duche. É lógico que ele não vai queimar o cartucho dele agora. Ele sabe do momento em que o Tite está passando pelo Flamengo, ele sabe da galera que está todo mundo contra o Tite, ninguém quer mais o Tite, ele não vai queimar o cartucho dele agora. Lógico que ele vai aguardar se o Tite vai ganhar uma Copa do Brasil, que para mim desses títulos aí é um título de meu amigo, parabéns pela tua participação, mas o importante aí é a Libertadores. Ele vai avaliar isso tudo para depois ele dar o veredito final dele.
como tem candidatos que estão dizendo aí que o Tite não vai renovar com o Flamengo. O Flamengo não vai renovar com o Tite. Mas o Rodrigo Duché ficou ali em cima do muro, vai aguardar para saber. Mas eu acho que ele tem que conversar, como eu falei, os candidatos têm que ver a torcida, a opinião da torcida, né? É óbvio. E sobre o Gabigol, ele foi muito tranquilo e disse: é importante para o Flamengo fazermos uma proposta de um prazo menor, né? E estamos esperando que ele avalie ou faça uma nova proposta, mas 5 anos é muito e a gente prestigia o projeto da diretoria atual, torce para que ele aceite a proposta que o Flamengo havia feito ali de 2 anos, né? Aquela proposta de 2 anos com um aumento de 50% do salário. Bom, eu não vejo o Gabigol para onde correr muito agora. Palmeiras descartou totalmente, o Flamengo fica nessa situação, se renova ou não renova, né? E aí vamos aguardar o que vai acontecer. Mas a questão é essa e a pesquisa continua. Você gostaria de ver o Tite em 2025 no Flamengo? Coloca aí que a gente quer ouvir a sua opinião. Gente, é isso aí. David Washington, que era o jogador surpresa, a verdade é essa, né? Surpresa entre aspas, porque depois veio à tona que o Flamengo estava tentando aí nessa janela quinta contratação. Estava indo tudo bem, faltava poucas horas antes, havia a expectativa, todo mundo de plantão ali, né, para ver qual seria o pronunciamento do Flamengo em questão do jogador, David Washington, do Chelsea, de 21 anos, e joga bem. Foi revelado pelo Santos. Bom, com o que acontece? Na última hora, na última volta do ponteiro, o Chelsea resolveu desistir da parada. Eles haviam até combinado do Flamengo pagar 50% do salário do jogador. Lembrando vocês que o jogador não viria em definitivo para o Flamengo. Seria 4 meses só de contrato, ou seja, para ajudar, ser mais uma força do Flamengo nesse restante da temporada. Ele iria até, o contrato dele iria até dezembro, final da temporada. Mas o Chelsea, né, conversou com o staff do jogador e disse o seguinte, que mudou de ideia e prefere que o jogador seja transferido para o Rio Ave, o time de Portugal, tá? Nunca pela qualidade, nunca pela qualidade, nunca pelo desenvolvimento. O Flamengo é muito mais conhecido do que o Rio Ave de Portugal, não tenha dúvida disso. Mas a questão é que a diretoria do Chelsea falou o seguinte, para o jogador é melhor ele permanecer na Europa, né? Porque teria um desenvolvimento, teria uma visão melhor de outros clubes e para o desenvolvimento profissional cada vez mais do jogador. Então, com isso, na última hora, no apagar das luzes, né, a contratação surpresa que o Flamengo teria, que era o David Washington, não virá mais. Infelizmente, mas o Flamengo fez 4 contratações aí, os jogadores estão voltando. Basta saber agora como o Tite vai treinar esses jogadores e como serão utilizados. Meus amigos, vão ficando por aqui. Voltamos à tarde com mais atualização do nosso canal. Ajude a gente sempre aí. Tamo junto. Mengão acima de tudo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.